um momento de reflexão da boa palavra de Deus sobre as nossas vidas, porque às vezes a nossa vida é tão corrida, tão cheia de preocupações, cheia de tantas coisas que às vezes nos falta tempo para abrirmos a palavra de Deus, tirarmos um momento de oração. E existem pessoas que nessa correria maluca do dia a dia acaba se afadigando e esquecendo que quem nos fortalece no dia seguinte para a correria do dia a dia é o próprio Deus. E essa força a gente encontra na leitura da palavra, na oração, porque através desses dois elementos surge a manifestação maravilhosa de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um momento muito delicado que o profeta Elias viveu e que, por mais que ele presenciara um momento glorioso diante dos desafios dos 450 profetas de Baal, mais os 400 de Aserá, ele viveu um momento único, maravilhoso, mas se você ler todo o contexto da história, você vai perceber que houve um tempo muito difícil que Elias viveu. Nem todas as pessoas que viveram ou que vivem um grande milagre estão bem por dentro. Pessoas que vão no culto, vê Deus com a grandeza do seu poder manifestada sobre a vida de alguém, liberta, cura, batiza no Espírito Santo, e talvez ele mesmo já presenciou, já viveu esse momento, mas isso não nos deixa imune das guerras que muitas das vezes travamos por dentro. Guerra que as pessoas não veem por fora, não conseguem visibilidade, mas dentro de nós existe uma guerra. E depois da extraordinária vitória do Monte Carmelo, quando Deus respondeu com fogo e fogo consumidor, consumindo o holocausto diante de todo Israel, parecia que Elias havia chegado ao auge do ministério. Os profetas de Baal foram derrotados, o povo reconheceu que o Senhor é Deus e a seca estava chegando ao fim. Mas no percorrer da história, bastou uma única mensagem de Jezabel para que o mesmo homem que enfrentou centenas de falsos profetas e que encarou a realidade da vida de cada uma delas, ao receber a ameaça da rainha, Elias então percebeu que a batalha ainda não havia terminado. É o que acontece na vida de muitos. Acham que vencer uma batalha hoje já estará imune, isento, já não virá mais nenhuma tempestade, não virá mais nenhum tipo de situação que venha abalar a sua estrutura espiritual, física ou psicológica. Mas enquanto aqui estivermos, lembre-se, enquanto aqui estivermos, encararemos lutas, dia após dia. E quando a gente olha para um guerreiro igual a Elias, a gente percebe que dentro desse guerreiro havia uma fragilidade por dentro. É impossível um homem que viu o fogo descer do céu e agora deseja morrer. O fogo no Carmelo, mas o coração de Elias ainda precisava ser restaurado. Viveu um momento lindo com Deus, contemplou a grandeza do poder de Deus, mas ainda precisava ser restaurado. Aqui surge uma das revelações mais lindas desse texto. Deus não respondeu ao desânimo do profeta com repreensão. Talvez é o que nos falta em alguns lugares. Pessoas que muitas das vezes estão vivendo uma tempestade, vivendo um momento em que o seu barco está balançando, e muitos daqueles que assistem por fora não conhecem nada por dentro daquela pessoa e não sabem cuidar daquela ferida. No entanto,
Temos um Deus que cuida de nós. Deus não perguntou por que ele estava fraco. Não disse a ele que lhe faltava fé. Mas um anjo o tocou suavemente e deu a ele pão e água. Em Deus a gente encontra descanso. Depois que Elias voltou a dormir, o anjo retorna novamente e diz: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. E quando a gente ouve esta frase do anjo, a gente entende duas coisas, pastor Sebastião. É que a gente enfrenta uma luta hoje e a gente vence. A guerra, ela continua. A gente vence uma batalha hoje, mas a guerra, ela continua. E Deus, de uma certa forma, cuida daqueles que estão feridos a princípio. Leva ao lugar para que venham ser curados. Restaura a sua ferida. Levanta aquela pessoa de novo. E depois que Deus restaura aquela pessoa, Deus diz a ela: agora você levanta, come e bebe, porque a tua caminhada ainda é longa. O que Deus, na verdade, está dizendo para nós essa tarde é que não importa o momento em que você está vivendo, seja ele o pior momento da sua vida, um dia em que você nunca sonhou que você viveria, ou que você estaria no círculo dessa situação. Você nunca imaginou um dia viver isso. E quando você olha para você hoje, cercado de tantos problemas, sem saber qual é o caminho certo a percorrer para poder sair dessa situação, aí Deus manda te dizer: fique tranquilo, come e bebe. Deus vai sarar a tua ferida, vai te curar primeiro. Porque o que importa para Deus não são as nossas perguntas ou interrogações que a gente faz a Ele. Porque nós não devemos cobrar nada de Deus e Deus também não deve satisfação a ninguém. A única coisa que a gente aprende dentro desse texto, pastor Sebastião, é que Deus quer, primeiro, que os nossos olhos sejam abertos para contemplar a grandeza do poder e das maravilhas de Deus. A saber que Ele sempre estará cuidando de nós como cuidou de Elias. Deus cuidou de Elias, e depois que Deus cuidou de Elias, sarou as feridas de Elias, enviou ele a uma cidade chamada Sarepta para cuidar de quem? De uma viúva. É bem. Sempre a gente fala que Deus primeiro sara para cuidar e sarar de outra pessoa que está ferida. E a viúva naquele momento ela não tinha mais nada, né? Ela só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite e um cavaco de madeira. Quando a gente chega nessa situação de ter só um cavaco de madeira, a gente começa a desanimar, porque por bem menos, né, que a gente falta um alimento ou 1 quilo de farinha, um arroz, que olha que a gente tem um comércio agora para comprar, mas a gente já fica desesperado. Quanto aquele tempo não tinha nada disso, os comércios mais próximos eram viagens, quando passava a galera de jumento para poder fazer a compra. Então, meu amado ouvinte, o que Deus está falando hoje é tremendo. Em que situação que você tem se encontrado? Em que situação, meu pastor Márcio? Que situação? Que situação. E às vezes a gente não entende o mover de Deus, a ação de Deus, e a gente começa a questionar muitas coisas. Não. E a gente tem um negócio de se justificar. Eu sou fiel. Né? Isso. Eu te dou dízimo, eu te dou oferta, eu faço isso, faço aquilo. Mas quanto a maior oferta, precisava a credibilidade no próprio Deus. A oração de Asaf, no capítulo 73 de Salmo, trata sobre isso. Asaf, em suas próprias palavras, diz que parecia que não valia mais a pena viver aquele momento de consagração, de fidelidade, porque ele estava olhando para a prosperidade do ímpio. Ele olhava para o ímpio e via sua prosperidade, via o seu crescimento.
E quando ele olhava para ele, percebia que nada tinha mudado. Foi necessário Deus levar ele para o templo. Foi necessário Deus levar ele para o templo. Quando ele entra no templo, olha só o que acontece. Deus se revela a ele. Ele entra no templo com um pensamento e quando ele sai, transformado. Aí ele entra num dos versículos do capítulo 73, dizendo: a quem tenho eu no céu além de ti? Esse momento é o momento que a gente se rende aos pés do Senhor, né? E eu tenho certeza que os nossos amados ouvintes que estão ouvindo essa palavra também, eles estão entendendo que é um tempo que a gente não tem que cobrar nada, mas a gente tem que agradecer, né? E vamos ficando por aqui com o programa Deus de Aliança. Tenha uma boa noite em nome de Jesus. Boa tarde a todos, que Deus abençoe e até o nosso próximo programa, se assim Deus nos permitir. Um abraço, fiquem na paz, queridos. Boa noite. 16 horas. Sua música preferida na rádio que você ama. Ondas de Paz Renascer HD. ZYT 357, Rádio Ondas de Paz Renascer HD, transmitindo em 106,3, situada na Avenida 1, número 23, bairro Salinas do Sacavém, em São Luís. Telefone DDD 98 987 31 36 96. Rádio Ondas de Paz Renascer HD, a sua rádio companheira.